Olá galera do sexto ano, que é o professor Fabiano, tá? A aula de hoje eu vou falar sobre o uso do solo, tá? Em certas atribuições, tá? Faz parte da unidade 3 do quarto bimestre. O solo é a camada mais superficial, ou seja, mais externa da crosta terrestre. É composto por sais minerais dissolvidos, seres vivos e rochas em decomposição. Então, desde 4,6 bilhões de anos, a Terra ela passou por diversas transformações climáticas, estruturais, até formarmos a nossa biosfera, tá? E uma das estruturas essenciais para o desenvolvimento do solo é a nossa litosfera, né? Que é a esfera de rochas. Lito significa rochas no grego, esfera esférica, né? Então o nosso planeta esférico ele é formado, além da litosfera, sim, também por atmosfera e hidrosfera. Então o solo, tá? Ele foi aí as rochas foram decompostas através das alterações climáticas, tá? O aparecimento das águas, tá? O clima mudando, tá? As diversas alterações estruturais do nosso planeta, o solo foi se formando através da decomposição das rochas, tá? A gente tem três tipos de rochas, né? Que é a rocha magmática, que é a rocha vulcânica, é a chamada rocha-mãe. Foi a partir daí, né, que veio a criar-se também a rocha metamórfica e a rocha sedimentar, que tem maior número no planeta. Então, as rochas, né, são agregados de um ou mais minerais e eles são dissolvidos, tá? E neles também há seres vivos que fazem essa composição se desintegrarem e formarem aí o solo, que é a camada mais externa do nosso planeta, que faz parte da crosta terrestre. Aqui é um esquema clássico, tá? Desde a formação e para a atual estrutura do solo no planeta, tá? A gente tem aqui a rocha sã, a rocha íntegra, tá? Sem nenhum tipo de fragmentação. Temos os solos jovens que passaram por fragmentação, ou seja, o intemperismo, que é o desgaste das rochas, tá? E aqui é o solo totalmente maduro, onde a maior parte das rochas que estão mais próximas à superfície terrestre foram decompostas pela intempérie, tá? O intemperismo significa o desgaste e a fragmentação das rochas por aspectos físicos, tá? Mecânicos ou químicos, ou seja, a temperatura, a ação da temperatura, a ação da pressão do peso em cima dessas rochas, a água, tá? O intemperismo químico e físico fizeram que esse solo se tornasse maduro ao longo do tempo, desde 4,6 bilhões de anos, tá? Até a idade contemporânea, tá? Então aqui a gente tem a camada rica em humus, que é a camada de horizonte O, onde tem muitos nutrientes, animais, seres, organismos em decomposição, tá? É a camada mais rica em nutrientes do nosso solo, tá? É o chamado horizonte orgânico. Temos o horizonte A aqui, ó, que é o horizonte de minerais. Temos o horizonte P, tá? Composto aí essencialmente, tá? Por alguns minérios, como o ferro, por exemplo, o acúmulo de alumínio. Temos o horizonte C, que é a zona de transição, tá? Entre o solo e a rocha formadora. E aqui é a rocha íntegra, ainda inteira, né? Que não foi intemperizada, ou seja, fragmentada, porque está em áreas mais profundas. Aqui temos outro esquema também da formação dos vegetais. Um solo primitivo ele é formado por
em sua maior parte de rocha íntegra, né, que não sofreu nenhum tipo de intempérie ou desintegração, e a menor parte é de solo, e aqui é formado por líquens, né, ou vegetações rasteiras, tá? Musgos, né, ou seja, como se fosse um lodo, né? Desse lado aqui, ó, no meio tem um solo jovem. A maior parte do solo das rochas foram fragmentadas e praticamente um pouco menos da metade são rochas íntegras ainda. E aqui temos arbustos de árvores de pequeno porte e formação herbácea de gramíneas, de vegetais rasteiros. E aqui temos o solo maduro, né? Em maior parte o solo já composto pela decomposição das rochas, e em menor número aqui as rochas ainda íntegras, né, sãs, e as árvores se desenvolvendo em médio e grande porte nos solos, tá, com muitos nutrientes aqui maduro. Tipos de solos, né, a gente tem o solo arenoso, argiloso, umífero e calcário. O solo arenoso ele tem aí 70% composto por areia, é muito seco, pois é muito permeável à água, ou seja, retém água, tá? Esse tipo de solo arenoso, tá? Ele é muito permeável à água, tá? Em relação à penetração, tá? Porque temos aí macroporos, né? É muito poroso esse tipo de solo, e por isso que ele absorve bastante tipo de água, principalmente áreas próximas a climas mediterrâneos e climas litorâneos, onde tem muitas chuvas e é muito quente, tá? Temos o solo argiloso, solo com mais de 30% de argila em sua composição, também conhecido como barro. É pouco permeável e retém muita água, tá? Por ter microporos, então é um solo mais compacto, então isso requer aí pouca infiltração da água no solo. O solo umífero, né, também conhecido como terra preta ou terra roxa, é rico em humus, matéria orgânica em decomposição, e por isso, tá, ela é escura, tá? Esse tipo de solo ele é muito formado por rochas vulcânicas, rochas que foram originadas pelas erupções vulcânicas, tá? Na região sudeste tem muito dessa terra roxa aqui, onde se desenvolveu a economia do café. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? É muito rico em humus, regiões aí com muitas chuvas, né? O clima tropical, quente, úmido, chuvoso, tá? E é rico em nutrientes, que é aí onde ficam aí as decomposições orgânicas de organismos, e deixam o solo nutriente sem a necessidade de colocar adubos artificiais, tá? Para o desenvolvimento desse solo para a prática da agricultura. Aqui temos o solo calcário, né? O solo rico em calcário, que é um tipo de rocha sedimentar, tá? Utilizado na fabricação de giz, cal, cimento e na fertilização de solos. Então, o solo calcário é um tipo de solo que contém muito cálcio ou cal, um material muito usado na construção civil. A gente vê essas britas, essas pedrinhas para construção chamada de britas, ela é utilizada, né, vinda do calcário, tá? Onde vemos essas explosões das pedreiras, né, em regiões que tem muito rochas sedimentares chamadas de calcário, tá? O cimento ele é derivado dessa rocha, desse calcário, desse solo aí, tá? A gente vê aqui a imagem, aqui é um solo esbranquiçado, né? Que serve aí para adubar também os solos através de uma técnica chamada de calagem, tá? Porque o solo ele muitos solos brasileiros, né? Eles são muito utilizados frequentemente, então eles perdem força, em nutrientes, tá? Em riqueza, tá? Para se desenvolver a prática da agricultura. Então eles utilizam calcário para adubar, né? E fazer com que esse solo sobreviva a próximas lavouras. Agora eu vou falar sobre o uso no manejo dos
solo, ou seja, técnicas que melhoram o solo para a agricultura. Então, os solos são muito importantes, né? Além da construção de casas, de cidades, fábricas, tá? Elas também são importantíssimas para o plantio de vários gêneros alimentícios, tá? De vários alimentos. Temos a aração, né? Revolver a terra para que entre ar. Tá? O arado da terra é muito importante para tentar trazer dentro do solo um oxigênio além da irrigação da água. Então a gente vê uma técnica mais desenvolvida com o arado da terra com tratores e de uma forma rudimentar mais antiga através da enxada. Então o solo ele precisa de descanso, ele precisa de oxigênio, ele precisa de irrigação de água para que as sementes, quando forem introduzidas no solo, tá? Elas germinem, tá? De uma forma adequada e se desenvolvam para uma boa lavoura e colheita. A adubação, tá? Significa o adicionamento de nutrientes, sendo ele orgânico, ou seja, de um solo de humus, né? Humoso, aquele solo preto que eu falei anteriormente, ou químico ao solo, ou seja, os adubos feitos em indústrias, tá? Que trabalham diretamente com a agricultura. Então, os adubos orgânicos ou inorgânicos, né, que é o químico, tá? Eles são importantíssimos para fazer com que o solo sobreviva e desenvolva a prática de lavouras e colheitas de vários alimentos, tá? Nas áreas rurais. Temos também a calagem, né? O adicionamento do cal em solos muito ácidos, né? Os solos eles vão sendo trabalhados, explorados de uma forma tão intensa e chega em certo momento que esses solos ficam muito pobres em nutrientes. O que acontece? A calagem, tá? Fala do adicionamento de calcário, tá? Nos solos que se tornam muito ácidos, ou seja, quando o solo perde nutrientes, tá? Em relação aos adubos naturais, ou seja, o solo humoso, né? Ele perde força, tá? Há necessidade de botar o cal para tentar diminuir a acidez do solo, porque quando o solo fica muito ácido, ele acaba matando, ele acaba não ajudando no desenvolvimento da germinação e no crescimento dessas lavouras. Então a gente vê aqui a técnica manual, rudimentar, em pequenas e médias propriedades, tá? E aqui uma técnica em grandes propriedades com os tratores, com as máquinas, tá? Fazendo de uma forma rápida e intensa a calagem, tá? E tentar desenvolver a fertilidade de uma forma inorgânica, ou seja, não natural, ou seja, artificial do solo. A irrigação ela é muito importante, né? Porque sem água não há vida, não há desenvolvimento social e econômico. A água ela é muito importante para irrigar as áreas de lavoura, né? Para o desenvolvimento da colheita, tá? Para a colheita ser maravilhosa, ser muito boa, né? De vários gêneros alimentícios. Então a irrigação o que? É a infiltração da água dentro dos solos em solos muito secos, em regiões muito secas, tá? Essas águas são coletadas dos rios, mananciais, de depósitos subterrâneos, né? A gente chama isso de drenagem, a retirada da água, e a irrigação é a infiltração da água, né? Quando o solo já está com muitos nutrientes, quando o solo já foi arado, né? Já teve aração, tá? E se faz necessário a água, é essencial o uso da água para o desenvolvimento da lavoura, da colheita também das áreas rurais, da agricultura. E a drenagem, como eu falei anteriormente, retirar a água dos solos muito úmidos, tá? A gente vê aqui as áreas de canalização manual, onde passa a água, né? A gente vê eles fazem isso com bombeamento, né, da água dos rios e passa por aqui, ó, e chegam às lavouras, tá? Para serem irrigadas as terras. Aqui temos as rotações de culturas, né? A alternância regular do cultivo de espécies vegetais, tá?
campo 1, 2 e 3, na primeira coluna aqui, né? Aqui temos o primeiro ano. No campo 1 temos a plantação de cevada. No campo 2, plantação de trigo. E no campo 3, o campo fica totalmente em repouso para adquirir nutrientes de uma forma natural, fertilidade de uma forma natural, ou até mesmo de uma forma artificial, com a calagem, tá? Em colocação de cal, de adubos artificiais. No segundo ano, ó, o campo 1 fica em repouso, o campo 2 tem a plantação de cevada e o campo 3 a plantação de trigo. Há uma inversão no segundo ano em relação ao campo 1, 2 e 3, em relação ao repouso, à plantação de cevada e de trigo, tá? Já no terceiro ano, o campo 1 tem a plantação de trigo, o campo 2, o campo fica em repouso, e o campo 3, a plantação de cevada. Então, galera, olha só, o solo, quando ele é muito utilizado, ele precisa de um descanso, de um repouso, tanto para se recompor, tá, a sua fertilidade de uma forma natural ou artificial, tá? Isso tudo aqui faz parte da chamada sazonalidade. Em épocas se planta cevada, em épocas trigo e vice-versa. Em épocas o campo fica em repouso para trazer um melhor desenvolvimento do campo da agricultura nas áreas rurais, não só do Brasil como no mundo, tá? Então hoje o solo ele é muito utilizado, ele é muito desgastado pelo uso excessivo de fertilizantes, tá? De adubos, tá? E com isso o solo ele precisa desse descanso, desse campo em repouso para desenvolver cada vez mais as áreas rurais com a agricultura, tá, galera? Então a aula de hoje foi sobre o uso dos solos, os tipos de solos, tá? Qualquer dúvida entre em contato comigo e eu tiro a dúvida com vocês, vou deixar as orientações na plataforma Classroom, tá? E até a próxima aula.